Pronto. Gravação iniciada. Vamos, então, para a aula da disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados Avançados. Hoje, 29 de março de 2021. Preciso mostrar para vocês a lista de exercícios, que é de onde eu tirei questões para a avaliação, tá? Vocês estão vendo aí meu Word? Acho que sim, né? Deixa eu estrear. Sim. Tá vendo? Olha só, tem essa lista de exercícios e onde estão as respostas para essas perguntas. São perguntas, não são questões de múltipla escolha. Então, vocês vão ter que escrever, tá? São 40 questões, 40 perguntas, tá? Estão nos slides que a gente viu até agora. Afinal, os slides têm que servir para alguma coisa, né? Então, vocês vão olhar lá desde a primeira aula, os slides da primeira aula. Essa é a nossa sexta aula. Então, a gente vai ter 6 conjuntos de slides para ver, tá? Tudo que eu apresentei, vocês conseguem responder muito fácil, porque eu abri os slides e eu construí a pergunta em cima do que eu lia no slide, tá bom? Então, o de hoje também vocês vão precisar, porque a gente vai falar desse algoritmo hoje, ó, do Insertion Sort, tá? E aí vocês vão ter uma semana para entregar não essa lista, tá? Na realidade, essa lista é assim. A avaliação, eu pedi para que vocês escolhessem 10 questões dessa lista e respondessem e me entregassem, tá? Essa é a avaliação. Tá? E nenhuma delas eu peço aplicação, tá? Nenhuma delas eu peço para vocês construírem algoritmo e tal, até porque a gente teve pouca prática, então não consegui me organizar com a prática. Vou ver se agora no segundo bimestre a gente faz mais prática, tá? Mas é mais teoria mesmo, mas é tudo relacionado com o assunto que a gente viu. Ó. O que é um algoritmo? Em que situação o algoritmo consegue resolver um problema? O que são variáveis compostas? Quais os tipos existentes? Exemplifique, está lá tudo nos slides lá da primeira aula. O que é linguagem de montagem? Também está lá. O que é um tradutor? O que é um assembler? O que é um compilador? Quais as etapas de um processo de compilação? Descreva o que cada uma delas faz. Está tudo no slide. Nos slides. O que é um interpretador? Por que é necessário analisar algoritmos? Também tem slide que fala isso aí. Quais os métodos e paradigmas de projetos de algoritmos? O que pode ser um custo de execução de um algoritmo? Qual a medida mais importante para analisar o desempenho de um algoritmo? O que é análise pessimista? Também está lá. Uma aula que a gente falou sobre análise de complexidade. O que são componentes conjuntivas de um algoritmo? O que são componentes disjuntivas de um algoritmo? O que são parâmetros de um algoritmo? Exemplifique. Esses exemplifiques também têm exemplos lá. Então, vocês têm resposta para tudo. O que são instâncias de um algoritmo? Exemplifique. O que significa tamanho de uma instância? Exemplifique. Quais são as notações de ordem de complexidade de um algoritmo? O que caracteriza um algoritmo de ordem linear? O que caracteriza um algoritmo de ordem linearítmico? O que caracteriza um algoritmo de ordem quadrática? O que é recursão? O que fazem os algoritmos recursivos? Quais os passos de dividir e conquistar da recursão? Descreva cada um deles. O que é uma estrutura de pilha? Tivemos uma aula que eu falei bastante sobre pilha. Descreva exemplos de uso de estruturas de pilha, que nem a pergunta, né, para você descrever. E aí tem lá, assim, listar, não precisa escrever coisas grandes, não. Tem lá, tem slide que eu apresentei que tem exemplo. Qual o tipo de estrutura de dados de uma pilha? E o que significa esta estrutura? Em que local de uma pilha é realizada a manipulação de seus elementos? Quais os critérios de classificação de algoritmos em relação à localização de dados? O que fazem as medidas? Olha, eu estou lendo aqui justamente já para vocês irem avaliando e se tiver confusa, vocês já falem logo. O que fazem as medidas de complexidade de uma ordenação interna? Descreva os aspectos dos métodos simples de ordenação de objeto. Descreva os aspectos dos métodos eficientes de ordenação de um objeto. Que não é pergunta, né? É só para descrever. 35.
Para um vetor de 6 elementos, quantas comparações serão realizadas com o algoritmo Bubble Sort? Justifique. Aí tem lá um exemplo, não está com 5, não está com 6, está com 5, mas aí vocês conseguem fazer o cálculo. Facinho, tá lá, na aula passada. 36. Descreva como o algoritmo insertion... da 36 para 40 é o que a gente vai ver hoje, tá? É o que a gente vai ver hoje. Descreva como o algoritmo insertion sort utiliza, né? Então, utiliza, né? Como o algoritmo insertion utiliza. Então, é bom aqui, ó. Tá vendo? Utiliza a inserção ordenada. Vou ter que corrigir lá a lista que está na prova. O que significa estabilidade de uma ordenação? O carro é sempre assim, gente. Deixa eu desligar um pouco aqui o microfone. Caminhão do lixo. Vamos lá. Estão vendo aí da minha tela, né? O meu PowerPoint, meu Word. 37. O que significa estabilidade de uma ordenação, de um algoritmo de ordenação? Porque o algoritmo insertion sort é estável? Isso tudo vocês vão ter resposta para essas perguntas na aula de hoje. Porque o algoritmo insertion sort é classificado como in place? 40. Qual tipo de complexidade, qual o tipo, né? Qual o tipo de complexidade do algoritmo insertion sort? Então, é isso aí, 40 questões, vocês vão extrair 10, quaisquer uma, fica a critério de cada um, e vocês vão postar isso como prova, tá? Essa é a nossa avaliação. Aí, vocês vão ter até a semana que vem para postar, tá certo? E não pode me procurar para tirar dúvida, tem que olhar os slides, porque isso é uma avaliação. Professor, Diga. na hora de entregar tem que estar tudo por exemplo, num TXT ou num Word, e aí só faz o upload lá no AVA? Pode ser, porque eu vou permitir a inserção de anexos. Quando eu pensei inicialmente, eu não tinha permitido, não tinha essa opção. Aí vocês iam ter que inserir o texto num espaço em branco que ia estar lá na atividade. Mas eu acho que talvez a resposta, aquele espaço que tem lá, que ele é limitado, de 40 linhas, talvez as 10 questões elas ultrapassem esse espaço. E aí eu fiquei pensando. E aí eu vou permitir anexo. Então, vocês podem fazer num arquivo de texto à parte, responde, escolhe as 10, indica quais foram as 10 que vocês escolheram. Né? Pode dizer só a numeração, questão número tal, aí resposta, aí coloca lá a resposta que você acha que é a correta. E aí, vocês vão poder consultar, né? É pegar os slides que eu elaborei, né? E aí vocês vão manipular os slides, né? Os slides vão servir para alguma coisa. Tá bom? Tá certo. Então, vamos lá. Então, deixa eu descompartilhar aqui. Vamos para a aula. Podem me perguntar ao longo de... Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Na realidade, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que a prova não vai estar lá. Olha, na realidade, eu já coloquei... Cadê? Aula do professor. Aqui. Acho que ela é... Na realidade, é que eu não liberei ainda, mas está aqui já. Quer ver? Atividade de avaliação. Tá? Atividade de avaliação, ela já está aqui. A questão... eu acho que eu sei onde vocês conseguem ver. Bem aqui. Bem aqui. Porque ali é o questionário, aqui é a questão. Quer ver? Atividade B1... Atividade... Aqui, ó. Atividade sala de aula, atividade sala de aula. Cadê a atividade de avaliação? Se vocês enxergarem aí. Atividade, sala de aula, IAC, avaliação B1, sala de aula, atividade. É avaliação.
Atividade... Que estranho, estou perdido. Deixa eu olhar lá rapidinho, gente. Nossa, hoje eu tô... é barulho de moto, é barulho de caminhão de lixo. É tudo maravilhoso. Deixa eu ver qual é a... Deixa eu olhar aqui. Atividade de avaliação. Avaliação, tá aqui, ó. É isso aqui, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que voltar lá. Então, não é atividade, é avaliação. Vamos lá. Tá aqui, ó. Avaliação B1. Então, vai estar assim, ó. Era para ficar... na realidade vai ficar assim. Só vou corrigir, ó, esse arquivo, o anexo, que é o questionário. Esse questionário que eu li com vocês agora. Então, olha lá, escolha 10 questões do questionário anexo, que vai ser esse aqui, que vai estar disponível para vocês, para responder, né, as 10 questões vocês vão responder, as demais, se vocês quiserem, mas não precisa me entregar, e apresente as respostas no espaço em branco abaixo, ou envie um arquivo de texto via anexo, tá? Então, na realidade, já aqui, ó, vocês podem, se clicar aqui, ó, vocês vão ver que pode escrever. Por exemplo, eu vou responder a questão 1. Então, ó, você coloca aqui, ó, questão 1, resposta, por exemplo. Aí vai lá, é um espaço até que razoável. Se vocês quiserem preencher aqui, pode. Mas, de repente, a resposta de vocês ficar maior do que esse espaço que tem aqui disponibilizado, vocês podem incluir anexo. E aí vocês vão ter que trazer para cá. Então, inicialmente eu não tinha permitido a inclusão de anexo, ia ser só aqui. Mas como eu fiquei receoso de não conseguir, né? Porque aqui, na realidade, ele diz que é 40 linhas. Tá? É 40 linhas, mas é meio estreito, né? Então, eu acho que é mais estreito do que o espaço de um papel tamanho A4. Então, não sei. Aí eu acho melhor deixar aqui um anexo, então fica a critério de vocês. Ou preenche aqui nesse espaço em branco, como eu exemplifiquei aqui, ou então faz no arquivo de texto e faz o anexo por aqui, né? Então vai lá, vai abrir, escolher o arquivo e tal, tá bom? Então é isso. Mas eu vou fazer uma correção, esse arquivo aqui eu vou ter que mudar, porque eu fiz uma alteração, né, lá no questionário aqui. Então, deixa eu descompartilhar e aí, enfim, a gente vai para a aula. Mas eu precisava falar isso com vocês, da prova. E depois eu vou ter que resolver esse problema do Teams, do meu Teams aqui. Bugou o negócio. Vou ter que desinstalar e instalar de novo. Acho que vai ser essa a solução, porque eu já tentei mexer de tudo que é jeito. E ele só deu problema agora no final da tarde. Olha só que maravilha, né? Então, vamos lá, gente. Vamos continuar, então, a falar de algoritmo de ordenação, né? Em programação, é a nossa unidade 2. Eu não vou conseguir falar de todos, então, o que eu consegui preparar para hoje é o Insertion Sort. Então, na aula que vem, que vai ser o deadline, né, que é a data final de entrega da avaliação, a gente vai ter aula, tá? Mas vai ser uma aula mais curta, mas eu vou continuar falando de algoritmos de ordenação, porque a aula 7, ela se encontra dentro da unidade 2, né? O encontro 7, ele se encontra dentro da unidade 2. E aí a gente vai continuar, então, a falar de outros, o merge sort, eu anotei aqui, cadê? Perdi já o papel. Vamos lá. Bem, o arranjo de objetos, né, que é a intenção da ordenação, é facilitar o acesso a dados e a informações de uma maneira mais rápida, né, e organizada. Seja de forma ascendente ou descendente, vai depender da forma como se armazena o dado, né. A intenção é sempre facilitar a recuperação. Então, a ordenação tem como objetivo, né, isso eu já falei numa aula anterior. Deixa eu só ver se eu estou gravando, porque eu confesso que eu não lembro. Minha cabeça hoje está ótima. Opa, perdão.
A ordenação tem como objetivo o rearranjo, né, de itens em um vetor em uma lista, ou num termo mais genérico, um array, né, que é um arranjo, né, de modo que as suas chaves, o que ele chama de chaves, é exatamente os elementos que compõem esse objeto, né, que está armazenado dentro da máquina, né, estejam ordenadas conforme alguma regra. E aí, conforme alguma regra, essas muitas regras existentes dependem justamente do tipo de algoritmo utilizado para a ordenação do banco de dados. Hoje vamos falar, então, do Insertion Sort. Falamos na aula passada do Bubble Sort. O Bubble Sort é o mais simples que tem, né? Dos algoritmos, sempre lá uma comparação 2 a 2, aí ele ia ordenando, e aí tinha um for dentro de outro, né? Então, isso dava um custo lá computacional de ordem quadrática, né? Que a gente viu isso na aula passada. Bem, o Insertion Sort, ele tem como rotina base a inserção ordenada também, óbvio, né? Porque ele compõe um conjunto de pacotes de algoritmos de ordenação e tem como ideia a execução, né, de várias vezes, né, repetitiva ou por recursão, né, a ordenação de um array. Né? Vamos entender aqui um array como podendo ser um vetor, uma matriz ou uma lista. Tá bom? Então, a gente vai usar isso como um termo genérico. Se a gente executar n-1 vezes essa rotina, né, a rotina de inserção ordenada, que é o que eu vou apresentar já para vocês, a gente vai fazer uso dela para implementar o algoritmo Insertion Sort, tá? Porque ela é a ideia principal desse algoritmo. Então, vamos falar, antes de falar de fato do Insertion Sort, a gente fala da inserção ordenada. Vamos considerar o caso, então, de um array que tenha um conjunto, tenha n elementos, né? Seja um conjunto de n elementos, onde os n-1 primeiros elementos estão ordenados. Então, vamos pensar já, assim, na posição, tá? Na posição, e aí a gente tem, vamos supor, 5, a gente está afirmando com essa frase que 4 estão ordenados. Isso quer dizer o quê? Só o último que não vai estar. Tá bom? Então, a gente vai usar esse cenário para poder inserir o conceito da inserção ordenada. Precisamos, então, encaixar esse último elemento que está fora de ordem de alguma forma, né? De forma que a sequência fique ordenada. Vamos considerar, então, esse vetor aqui, para exemplificar, esse vetor chamado values. Na realidade, é do site de onde eu tirei de um GitHub, tá? Eu fui procurar sobre esse assunto, eu caí no GitHub de um professor da Universidade Federal de Campina Grande. Eu até posto esse site lá se eu não me engano, eu postei na pós-aula. Na pós-aula ou na pré-aula, tá? Tudo que eu acesso, que eu pego para criar as aulas que eu apresento aqui, eu também disponibilizo para vocês. Acho que é importante. Porque o que eu apresento não necessariamente é igual ao que está lá. Às vezes, muitas vezes eu modifico, eu acrescento mais coisas, ou às vezes lá está mais detalhado, né? Vai depender de como eu elaborei cada slide. E aí é importante que vocês vejam a fonte de onde isso foi retirado. E como eu tenho de costume também e hábito, sempre ao final das aulas, apresentar a referência. Então, a referência, que é o GitHub desse professor, está apresentada aqui, está listada aqui, tá? O site também. Então, vamos considerar esse vetor chamado values, tá? E ele tem esses elementos aqui, ó, 9, 13, 16, 21 e 32. Então, de acordo com a frase que eu apresentei no slide anterior, eu estou justamente caracterizando esse vetor desta maneira. Então, tem quantos elementos? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 elementos. Então, os 5 primeiros, então, n-1, os 5 primeiros estão ordenados. Apenas o último não está, né? Então, olha só. Em ordem crescente, tá? Ordenado de forma crescente. 9, 13, 16, 21, 32. E aí tem o 12 aqui, que está fora da ordem.
a sequência, né, está ordenada até o penúltimo índice, o penúltimo aqui, né, dessa posição. Então, a gente vai querer, para fazer a inserção ordenada, a gente vai fazer comparações, né? Esses algoritmos, eles fazem comparações, né? E é isso que vai trazer o custo de execução, né, para ele. A gente vai comparar, então, esse valor 12 com o valor anterior. Lembra lá do Bubble Sort, que a gente começava do menor índice do vetor ou do objeto. E aí ia comparando, né? 2 a 2, 2 a 2. Trocava se não estivesse ordenado. Se estivesse ordenado, a gente não trocava e já passava para os dois seguintes. Tá? Aqui vai começar lá da última posição, tá? Do vetor. Então, vamos lá. A gente vai comparar, então, o 12 aqui ao 32. Tá? A gente vai começar aqui do final, né, do índice, do maior índice do vetor. Né? Começando aqui no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente começa daqui e compara aos pares aqui também, né, no caso, mas a diferença em relação ao Bubble Sort é que ele começa no final, vou dizer assim, tá? No final, ou no maior índice, que eu acho que é o mais adequado. Bem, se o 12 for menor, né, no comparativo aqui com o 32, no caso, né, a gente faz a troca. Então, percebam que tem as comparações e as trocas, né, para serem realizadas. E isso precisa ser implementado, né, se for para que execute o algoritmo. E aí obviamente que o tempo de execução, né, que é basicamente o que representa o custo, vai ser o maior aspecto, a maior característica, vou dizer assim, que vai ter maior peso, né, para analisar a complexidade de um algoritmo de ordenação, né, vamos nos limitar a isso, aos algoritmos de ordenação. Então, quanto maior for o meu objeto, mais tempo ele vai precisar, porque ele vai fazendo essas comparações, assim, pequenas. Então, essas comparações e trocas, elas só param quando o 12, no caso do exemplo, tá? A gente está fixado aqui no exemplo. Tá? Então, a gente está com esse vetor chamado velhos, com esses elementos aqui, com instâncias, né? Lembra lá do termo instância que a gente usou em algum momento lá do passado? Quando ele for maior ou igual que o elemento que estiver à esquerda dele, né? Então, vamos olhar assim, aqui é para a direita do 12, para cá é para a esquerda dele. Então, ele compara com o seu elemento à esquerda, né? Se este for, o da esquerda for maior, a gente faz a troca. Caso contrário, não vamos fazer, né? Que é o que ele diz. Ou então, se ele chegar na primeira posição, que aí não vai ter com quem comparar. E aí o algoritmo vai se encerrar. Então, vamos lá. Olha só. Eu tinha pintado de amarelo. Ele não... Olha só. Que danado. Ele não salvou. Que engraçado. Vocês estão enxergando amarelo aqui? Ou não? Não. Não? Olha, tudo está acontecendo hoje. Eu pintei de amarelo. Olha o trabalho que eu tive para nada, né? Então, vamos lá, tá bom? Então, aqui, repetidos várias vezes. Existe paciência, né? Tem dias assim, né? Mas vamos lá, a gente vai vencer. Vamos começar. Cada linha tem aqui o vetor, né? Perceba que ele tá diferenciado. Ele está diferenciado porque a inserção ordenada, a gente não está executando o insertion sort, tá? Insertion sort eu ainda não apresentei para vocês. Eu estou apresentando um pedaço de uma execução que vai compor o algoritmo insertion sort. Esse conceito da inserção ordenada é isso que eu estou apresentando para vocês. E esse conceito vai compor o insertion sort. Tá? Então, vamos lá, a inserção ordenada começa aqui do fim, né? Então, já que ele não deixa, ele não marcou, eu vou circular, tá? Então, tá aqui o 12 na última posição. Lembra que eu falei inicialmente que os primeiros, com exceção do último, já estão ordenados, tá? Então,
Isso vai ser uma premissa, tá? Isso vai ser uma premissa para usar a inserção ordenada. E vocês vão ver que também, de certa forma, vai ser uma premissa para o insertion sort. Não que isso realmente vá acontecer todas as vezes. Então, vamos lá, chega de blá, 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 né? E aí, comparou com o elemento da esquerda, ó, 32 maior, né? Comparou, trocou. Né? Então, aqui numa segunda rodada, né, o vetor velhos, ele está desse jeito. Numa terceira rodada, na realidade é uma primeira, né? E aqui é a segunda. E aqui é o vetor alimentado, né, no algoritmo para fazer a análise. Então, essa foi a primeira. Uma segunda rodada vai comparar o elemento 12 com quem está à sua esquerda, no caso, o elemento 21, avalia se é maior, se for, efetua a troca, né? Então, o 12 é menor que o 21, trocou. E agora, aqui ainda dentro, né, desta execução, é feita novamente um comparativo, né, com o elemento da esquerda. 16 é maior que 12? É. Então, trocou. E aí, a seguinte, né? Opa, é aqui mesmo, é dentro da... Né? Então, é aqui dentro. Comparou aqui com o elemento da esquerda, né? Maior, então, trocou. E aí, compara aqui com o elemento da esquerda, porque não chegou na primeira posição. Então, se tem elemento à esquerda, continua executando. Não é maior, né? O 9 não é maior que 12. Então, o 12 fica onde está. E aí, como isso ocorreu, o loop da inserção ordenada, ele se encerra. Aqui tem um código, né, um pseudocódigo, para a gente entender exatamente isso que eu acabei de falar, né, mostrando os vetores. Então, criou aqui uma variável inteira j, que vai corresponder justamente a esses índices lá do vetor velhos, né, o vetor velhos, que foi o nome que a gente deu, né, então, o comprimento menos 1. Né, então, ele vai começar a sempre uma posição a menos. Né? E aí, enquanto ele for maior que 0, né, e esse elemento na posição J for menor que o elemento na posição J-1, vai executar, né, vai executar essas linhas aqui. Vai criar uma variável auxiliar, chamando de velhos J, ou seja, é o valor que está na posição J, né, vai inserir na variável auxiliar, e aí o elemento da posição J-1 vai entrar na posição J, ou seja, ele vai para a posição posterior, né? E aí a posição da esquerda, ela vai receber o que está na variável auxiliar. E aí se reduz uma interação, um valor do J, né? Que esse menos aqui é isso que está dizendo, ele vai se reduzir, né? Até ele chegar no zero, né? Quando ele chegar no zero, ele vai parar. Bom, então esse é o código, pseudocódigo. Agora a gente pode começar a falar do insertion sort, tá? O insertion sort nada mais é do que a aplicação várias vezes da inserção ordenada. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui do vetor, esse vetor numérico, onde apenas o 12, né, o elemento 12, estava fora de ordem, e a gente foi avaliando e ele foi modificando, né, comparando e trocando, até ele chegar na sua posição adequada para a gente ter o objeto realmente ordenado, e a gente fez isso só uma vez, na realidade, né? Mas quando a gente faz isso, percebam que eu só fiz uma vez porque os elementos que estavam nas n-1 posições, como a gente tinha 5 elementos, né? 6, a gente tinha 6, as 5 primeiras posições já estavam ordenadas. Então, a gente conseguiu fazer a inserção ordenada rodar uma vez só.
E aí ela se encerra. Mas nem isso, como eu disse, nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece, a gente vai precisar repetir a inserção ordenada várias vezes, né? E repetir a inserção ordenada várias vezes caracteriza justamente esse algoritmo, o algoritmo Insertion Sort, tá? Então, ele vai aplicar várias vezes a inserção ordenada, que eu acabei de apresentar para vocês. Para quê? Para ordenar uma sequência, né? Um objeto, um array, de forma geral, né? Um vetor, uma matriz, uma lista, que seja. Vamos lá para exemplo, que acho que exemplo, já que a gente nem... Eu trouxe um código em C para vocês avaliarem, inclusive eu disponibilizei lá para vocês. Depois eu mostro para vocês como é que ele é. Mas eu modifiquei, tá? Inclusive eu modifiquei uma coisinha, mas é questão só de estética. É que justamente o autor, de onde eu extraí boa parte dessa aula, ele... Não foi um outro. E eu preciso ver. Não foi desse autor de onde eu extraí boa parte da aula, não. Ele estava meio feio, assim, visualmente, sabe? O output, que aparecia na tela ordenado, ficava feio. E aí eu dei uma modificadinha com /n, simples, um /n para poder ficar um embaixo do outro. Né? Então, uma coisa boba. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês o algoritmo. Tá bom? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos ordenar, então, agora esse outro vetor, que eu também chamei de velhos, né? Então, o professor lá, de onde eu retirei a aula, ele gosta de chamar os vetores de velhos, né? Valores em inglês. Então, temos aqui um vetor composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 elementos, tá bom? Percebam que ele não está ordenado, né? Olha, tem 1 e tem o 7 aqui na primeira posição, o 7 é para estar lá nas últimas. O maior aqui é o 9, então. A gente vai ordenar esse vetor, fazendo uso do Insertion Sort. Tá? Então, vamos considerar aqui... Lembra que aquela ideia da inserção ordenada, apesar de vários elementos estão fora de ordem, né? Não tem aquela coisa fácil de... só o último está fora de ordem, os outros estão ordenados. Aquilo ali foi só para simplificar e apresentar o conceito, né? Claro que aquilo ali é uma exceção, né? A realidade é muito mais parecida com o que a gente está apresentando agora. Mas mesmo assim a gente vai poder fazer uso daquele conceito da inserção ordenada, particionando o vetor, né? Se eu olhar somente para os dois primeiros elementos, por exemplo, né, eu vou poder afirmar que só o último está fora de ordem. Concorda? Aqui é um subvetor. Né? Se eu considero só um subvetor com as duas primeiras posições. Se eu tenho aqui um cara, né, um elemento, um cara, né? Um elemento, olha só que maravilha. Um elemento que é um escalar, né? Se a gente olhar para isso, já é um escalar, mas não deixa de ser um vetor, né? A gente pode dizer que ele está ordenado. Se ele está sozinho aqui, ele está ordenado, né? Porque não tem antecessor a ele, nem sucessor. Então, ele está, sendo o único, ele está ordenado. Posso afirmar isso com toda segurança. E aí, eu olho para o segundo, mas o segundo é menor. Então, ele está fora da ordem crescente, né? A gente vamos considerar apenas o caso crescente, tá? E aí, quando a gente aplica a inserção ordenada com aquele pseudocódigo que eu apresentei, esse vetor, ele se modifica, concordam? Porque a gente compara, né, com quem está à esquerda. Essa comparação vai me dizer se é preciso fazer a troca ou não. Sendo maior o da esquerda, a gente precisa fazer a troca para ter a ordenação crescente e a gente efetua. E aí, ele fica desta maneira. E a gente vai levar essa ordenação deste pedaço do vetor para o vetor inteiro. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Aí a gente vai olhando um pouco maior, mais partes desse vetor. Né? Então, vejam só. Agora eu vou, em vez de olhar os dois primeiros, eu vou olhar os três primeiros.
Só que, lembrando que isso aqui já mudou, tá desse jeito aqui, ó. 7 e 2. A inserção ordenada foi executada uma vez, tá? E aí eu olho para uma parte maior do vetor em relação a que eu olhei anteriormente. Ou seja, eu vou considerando de um em um elemento a mais. E a gente vai fazer a análise usando a inserção ordenada. Lembra que ela começa sempre do maior índice para o menor. E aí a gente vai comparar o 2 com o seu elemento à esquerda e verifica se é maior. Se for maior, a gente necessariamente efetua a troca. Então, tá aqui, ó. Aplicamos a inserção ordenada, tá? Então, ela efetuou a troca, tá? Fez a comparação aqui, mas não precisou, né? E ficou assim, tá? Ficou assim. As 3 primeiras posições do vetor velhos. E aí a gente vai fazendo, ó. A gente vai, tá aqui o vetor original, a gente olhou os 2 primeiros, olhou os 3 primeiros, agora a gente está olhando os 4 primeiros, tá? Que tá assim, ó. Tá assim, lembra que esses 3 aqui a gente já trabalhou, tá? A gente já trabalhou. Então, eles não estão mais desta maneira, né? Eles estão assim, 1, 2 e 7, e tem o 3 aqui fora de ordem. Da forma como a gente está olhando para o vetor, né? A gente está olhando para pedaços dele ou partições dele, a gente consegue aplicar a inserção ordenada, porque lembra da premissa que tinha de que somente o último está fora de ordem, e é exatamente isso que a gente está forçando, né? A gente está forçando uma barra para que isso aconteça. Quando a gente faz essa análise parcial, né? A gente faz essa análise parcial, a gente consegue construir um cenário desse tipo, né? Onde no vetor, ou parte do vetor, somente o último elemento está fora de ordem. E aí, comparação, tá? Comparação, maior trocou, comparação não é maior, então ele permanece onde está. E aí, a execução da inserção ordenada vai deixar essa parte do vetor deste jeito. Agora a gente vai acrescentar lá no próximo, né? E segue até o último vetor. Desculpa, até o último elemento do vetor. Tá? Eu não fiz para não ficar cansativo. Mas o que a gente fez aqui, né? Que é o que eu já disse. A gente aplicou a inserção ordenada, forçando a barra, no fim das contas, né? Mas como há muitas coisas que a gente faz, né? Muitas coisas que a gente faz. A gente constrói o método e aí a gente encaixa a situação no método. E exatamente é isso que a gente fez, tá? É claro que isso aqui é um exemplo extremamente simples, onde isso é possível, né? Ou seja, o insertion sort nem sempre é possível de aplicar, porque se eu não conseguir fazer com que o meu objeto possa ser enxergado parcialmente, e esse parcial que a gente vai trabalhar não tem essa condição de que apenas o último elemento está fora de ordem e os demais não, a gente não consegue aplicar o insertion sort, tá? Então, a gente aplicou a inserção ordenada, né, no caso do vetor velhos, a partir do segundo elemento até o final, que eu não mostrei. Tá? Pode até ficar de exercício aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Segue até o último. Então, o que a gente, só para a gente deixar aqui registrado, o que a gente ia fazer, então? A gente foi até o 3, né? A gente iria pegar até aqui, ó. Então, vamos, só para eu deixar já meio que caminho andado, lembra que ele já está assim, né? Isso aqui é o original. Mas a gente foi ordenando por partes, isso aqui agora já está assim, ó. Né? O 7 e o 9, né? Olha só. 1, 2, 3, 7, 9. Nesse caso aqui, ó, ninguém muda de posição, né? Por quê? Ó, quando vai fazer a comparação, não é maior, né? O da esquerda não é maior que o da direita, né? E aí, se a gente fizer as outras comparações, isso também não vai acontecer. Então, no final da execução,
dessa execução, a gente vai ter o mesmo vetor de entrada, né? Então, 1, 2, 3, 7 e 9. E aí a gente vai, né? No caso aqui, a inserção ordenada, ela só varreu, né? Varreu o vetor e não fez troca, né? Então, ou seja, ela comparou, só fez só realizou as comparações e não efetuou troca, ou seja, isso vai fazer com que ela execute mais rapidamente. Agora, quando a gente vem até aqui, né? A gente vai ter 1, 2, 3, 7, tá? Só para vocês já irem pensando como que vocês vão olhar. 5, né? Tem uma vírgula bem aqui, ó, tá? Aí agora sim vai trocar, né? 5, ó, é menor que 9, trocou. Aí vai ter 1, 2, 3, 7, 5 agora, né? 5 e 9, né? 5 e 9. E aí faz mais uma comparação. E aí vai ter, né? Tá um garrancho, né? 1, 2, 3, 5, 7 e 9. E aí comparou, opa, parou porque o da esquerda não é maior. E aí não precisa mais fazer comparação nem troca. Então, nessa execução, né, ele precisou fazer duas mudanças, né, duas trocas. Então, teve um custo um pouquinho mais alto aqui, né? E, enfim, e vai até olhar o vetor inteiro, né, faltando incluir esse 1 aqui, tá bom? Que é isso que foi feito, tá? Fizemos a inserção ordenada várias vezes. Percebe que aqui, nesse caso, ó, quantas vezes a gente fez? A gente fez duas vezes, né? Uma vez aqui e duas vezes aqui. E segunda vez aqui, na realidade, né? Segunda vez aqui. Então, a inserção ordenada, ela foi executada duas vezes. Então, quando a gente executa a inserção ordenada mais de uma vez, no mesmo no mesmo objeto, vou dizer assim, né? Porque ela não finalizou o loop, a gente está fazendo o insertion sort. Então, basta colocar um loop externo, né? Então, a gente vai precisar de um loop externo e um interno, onde o interno executa uma vez, né, para varrer, para verificar, e aí faz a troca. E aí faz a troca uma vez. Então, esse externo ele precisa executar de novo. Então, a gente vai precisar de dois loops, no fim das contas. Tá? Depois eu mostro um programa em C. Eu tentei fazer um programa em Java, mas eu achei que eu tivesse o NetBeans instalado, e aí eu fui tentar instalar, e deu uma confusão, e não consegui. Mas eu queria também mostrar em Java, eu acho que é legal a gente ver, sabe? Vem em C, vem em Python, eu também procurei em Python, eu coloquei lá no Ava, eu coloquei para vocês também uma página de um professor da USP, onde ele faz o insertion sort em Python, e ele faz uma simulação gráfica. Tem lá as barrinhas, e aí ele executa o algoritmo por detrás, elas vão mudando, as maiores, né, elas vão ficando para a direita. É bonitinho. Olha só esse aqui, esse programa, né? Esse aqui acho que é Java, tá? Esse aqui é Java, tudo que static, né? Aí tem o insertion sort aqui chamado, né? E criando lá o vetor values de inteiros, tá? No caso aqui ainda não está, a gente não inseriu valores, mas precisaria inserir. Mas tem aqui, ó, tem um for aqui, ó, esse que é o loop externo, tá? Esse aqui é o loop externo. E o while, tá? Esse while aqui é o loop interno, que é a inserção ordenada. Tá? Então, olha só, para esse i que a gente está declarando aqui, que é igual a 1, e esse i vai ser menor do que o comprimento do vetor, no caso, o vetor values, né? Que a gente está declarando o nome do objeto como values, né? Enquanto ele for menor, tá?
ele vai acrescentando, né? Ele vai acrescentando, mas eu queria chamar de um outro nome que me fugiu. Incrementando. Né? Ele vai incrementando de um em um, tá? Incrementando de um em um. E aí ele cria essa variável j, que também é a partir de i. Claro que ela vai mudar, ó, conforme esse loop aqui ele for executando, né? Então ele vai mudando de acordo com isso que está aqui. E aí faz essa comparação, que aqui nada mais é do que a inserção ordenada, tá? A inserção ordenada. E é aí quando a gente repete a inserção ordenada de acordo com essa regra que a gente está mostrando aqui, a gente está, no caso aqui, né? A gente está executando o algoritmo insertion sort, certo? Insertion sort. Tudo bem, é bem simples, né? Ele também é, de certa forma, um dos mais simples que existe, e por ser, assim, de certa forma, simples, ele tem um custo. Ele não é apropriado para grandes bancos, para trabalhar com grandes bancos de dados, porque ele demora, tá? Comparado com alguns outros aí que eu ainda vou apresentar. Vamos falar um pouco sobre as propriedades e análise da eficiência, que é justamente onde a gente vai fazer a análise da complexidade, né? Verificar o quanto cresce, né, a execução, né? O seu tempo de execução. Então, vamos aqui falar um pouco. Vamos considerar que a gente tenha um vetor de tamanho n, né? E tem um conjunto de dados, obviamente, que está armazenado nele, tá? Ele não está vazio. Então, vamos considerar que o elemento de posição i, ele vai ser comparado com o elemento de posição i mais 1, né? Então, é assim, justamente, quando a gente tem 4, e sempre o da direita, desculpa, o da esquerda, que é o i, é o antecessor da esquerda, ele é comparado com o da direita, justamente para fazer essas avaliações de possíveis trocas. É isso que está sendo dito aqui. O insertion sort, ele é dito estável e in place, tá? Ele é estável porque quando a gente tem elementos iguais, vamos supor, tem um vetor que tem dois elementos iguais em posições distintas, tá? A ordenação, ela vai ser realizada primeiro com aquele que está mais à direita. Mais à direita? Espera lá. É que a gente tem que virar assim. Aquele que tiver mais... tiver mais à direita. Aquele que tiver mais à direita. Assim, mesmo que eles tenham... numericamente, vamos dizer assim, né? A gente pensando num objeto numérico, mesmo que eles tenham o mesmo valor numérico, mas aquele que vem num índice menor, vou dizer assim, ele vai ser ordenado primeiro. É isso que está sendo dito. É isso que caracteriza o aspecto da estabilidade, tá? Então, é assim, ele não é influenciado pelo fato de os elementos assumirem o mesmo valor, tá? Porque ele trabalha do mesmo jeito como se isso não tivesse ocorrido. E ele é in place porque ele diz que ele executa essas análises dentro dele mesmo, dentro do loop, do próprio loop, né? Apesar de que ele cria ali no código Java, por exemplo, que eu mostrei, uma variável auxiliar, mas isso é dentro daquela execução, tá? Não é fora dela, tá? Não é fora dela, e por isso que é dito in place, tá? E aqui é a complexidade, né? A ordem da complexidade, ela é quadrática, tá? Eu vou já falar um pouquinho melhor disso aí, tá? Tá aqui, olha, tá aqui, falando da estabilidade, tá? Eu acabei falando antes de apresentar. Bem, estabilidade, ela é uma propriedade relacionada à ordem relativa dos valores, né? Dos valores do objeto, do vetor, da matriz, da lista,
tá? Ou do array como um todo, tá? Por exemplo, se a gente tiver num vetor, vamos falar de vetor, que é o objeto mais simples que a gente está trabalhando. Se a gente tiver dois valores iguais a 97, né, antes da ordenação, após a execução do algoritmo, esses dois valores deverão seguir a ordem relativa inicial, que é aquilo que eu disse. Né? O que vem primeiro na ordem crescente, né, do menor índice para o maior, é o que vai ser ordenado primeiro. Né? Ou seja, a primeira ocorrência do 97 deverá vir antes da segunda ocorrência, que quando eu tenho a impressão de que quando ele escreve desse jeito, ele não é muito claro, mas é isso que eu disse para vocês. Quem tá nos menores índices, né? Imagina se a gente tivesse 3, 97, 97, 97, na posição 2, 3 e 4. Né, vamos supor assim, ou mesmo esses mais para trás, em posições de índices maiores. Né? O que aparecer primeiro, ele ia ser ordenado primeiro. Tá? É isso, grosso modo falando. Tá? É o que ele diz aqui, ó, o insertion sort, ele é estável porque mantém essa ordem relativa, né? Estou meio que sendo redundante, né? Isso ocorre porque essas trocas, elas são sempre feitas com os vizinhos, né? Ou seja, os dois, comparação 2 a 2, mas sempre com quem está ali adjacente. E aí esses valores vão sendo afastados um a um, não executam saltos, né? Não está previsto isso ocorrer, né, na execução do algoritmo. Por isso, um elemento qualquer nunca vai trocar de posição com outros elementos de mesmo valor, né? Tipo, 97 está lá aqui, e aí tem lá um 95, esse 97 vai lá, o 98, desculpa, um maior aqui, né? Um 98, ou coisa do tipo assim. O aspecto do in place, né? Vamos ver por que ele é chamado in place. Porque a ordenação ela é feita rearranjando os elementos dentro do próprio array, né, como a gente viu. Apesar de, né, tá, aí se vocês viram lá a estrutura auxiliar, como eu estou falando aqui, né, ela existe, né? Se você olhar ali o código, você vai ver que ela tem sim uma estrutura auxiliar, uma variável auxiliar. Mas é que ela executa dentro da inserção ordenada. Tá? Então, ela está dentro do primeiro loop e não fora dele. Se ela tivesse fora, isso ia trazer um custo a mais de execução. E isso não ocorre. Por não ocorrer, é que ele está dizendo ser in place. E aí fala do pior caso, né? Lembra lá que em algum momento também passado das nossas aulas eu falei, tem o melhor caso, o pior caso, né? E o caso mediano, caso médio, né? Que é aquele que nem é tão ruim nem tão bom, né? Então, no pior caso do insertion sort, o array, né, o objeto, ele vai estar ordenado no que ele chama de ordem reversa. Ou seja, o menor está na última posição, e o segundo menor está na penúltima, o terceiro menor está na antepenúltima, e assim por diante. E o maior está na primeira posição, ou seja, ele está totalmente invertido, né? Totalmente invertido. Por que isso é considerado o pior caso? Porque ele vai efetuar mais trocas e mais comparações, e isso vai trazer um custo, um tempo de execução maior. Por isso, esse é o pior caso, tá? Pois toda tentativa de inserção ordenada deverá ocorrer, o array todo à esquerda, trocando os elementos até encaixar o atual na primeira posição. Então, esse é o pior caso, tá? Só para deixar registrado. Olha só, aqui apareceu um amarelinho. Que pilantra. Que eu tinha pintado aquele lá. Ou eu não pintei, gente. Ou eu pintei e não salvei, né? Do jeito que eu tô maluco. Né? Inserção ordenada aqui do 20, não sei nem por que eu estou trazendo esse exemplo, mas é só para mostrar aqui que esse 20... tá. Então, olha só. Tem aqui na primeira posição o maior valor. Né? Tá no pior caso, ó. Esse é o pior caso, ó. O maior está na primeira e o menor está na última, e assim por diante, ó. Na realidade, ele está ordenado de forma decrescente, mas o insertion sort só trabalha com a ordenação crescente. Então, ele vai trabalhar de qualquer forma, ele vai executar, né? E aí, inserção ordenada
várias vezes e isso vai caracterizar o insertion sort. Tá? Olha só. E agora, olha só, primeiro com 20 aqui, né? Ele começou, que na realidade era para começar por aqui, né? E aí ele foi trocando, 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 até que chegou aqui na ordenação definitiva, tá? Na ordenação crescente. E aí ele encerra a execução. Sobre o custo, né? O custo ele é representado pelo tempo de execução do algoritmo, né? Ele vai ser dado justamente pela soma dos passos que se realiza em cada iteração, né? Na primeira iteração, ele pode, ele realiza na realidade, né? Não é que ele pode, ele realiza um passo, né? E aí depois 2 passos, 3 passos, até n-1, porque a gente tem, pensando num objeto de n elementos, né? Então vai ter n posições, vai de 0 até n. Até n-1. Isso caracteriza o que a gente chama de progressão aritmética, que possivelmente vai ser um conceito que vocês vão usar bastante sempre que vocês forem fazer análise da eficiência de um algoritmo, tá? Porque cabe bem, tá? O conceito de progressão aritmética cabe bem aí. E aí, se a gente olhar para isso aqui como sendo uma PA, a gente vai ter como primeiro elemento, ou o A1 da série, sendo igual a 1. E o elemento de ordem n, ou A enésimo, como sendo n menos 1. Então, tá aqui, ó. Tá? Tá aqui. N menos 1. E aí, essa diferença, ó, de 1 para 2, de 2 para 3, até para mais, ó, faltou um mais aqui, ó. Mostra que eu estou incrementando de 1 em 1, né? Incrementando de 1 em 1, isso que a gente chama de razão da progressão, tá? Então, a progressão tem razão 1, nesse caso aqui. Por que a gente precisa saber tudo isso? Para a gente poder falar da soma dos termos, tá? Da soma dos termos de uma PA. A soma dos termos de uma PA, como essa que eu apresentei agora no slide anterior, ela é dada por essa fórmula aqui, por essa expressão matemática, tá? Que é a soma do primeiro elemento com o último elemento da progressão. Essa soma vai ser multiplicada pelo número de elementos que a progressão, a PA, possui, e isso tudo dividido por 2, tá? Então, essa é a soma dos termos de uma PA. Por que que eu estou usando isso? Porque o tempo de execução, ele vai justamente ser representado por essa expressão, pela soma dos termos de uma PA. Né? Se a gente fizer uma modificação algébrica aqui, é a substituição justamente daqueles valores, né? O A1 sendo 1 e o AN sendo n menos 1, aqui o n é n mesmo e o 2 já é uma constante. Quando a gente substitui esses valores aqui, a gente vai chegar numa expressão quadrática, né? Que é aqui, ó, n menos 1. Vamos supor, aqui tem um positivo, aqui tem um negativo, são simétricos, eles se anulam, né? E aqui a gente tem um n que multiplica um outro n, a gente vai ter um n quadrado. O 2 aqui de baixo a gente nem olhou para ele, então ele permanece aqui no seu lugar. Então, n ao quadrado sobre 2, então a gente tem aqui, de certa forma, uma expressão quadrática. Então, é por isso que a gente vai ter a complexidade de ordem quadrática. Tá? A complexidade ele está chamando de θ aqui, porque ele está considerando o caso médio, né? O caso que não é nem tão ruim, nem tão bom. No melhor caso, agora falando do melhor caso, já falamos do pior, né? O insertion sort ele vai ter complexidade ON, ou seja, linear, tá? Ele vai ter uma complexidade linear. Então, conforme aumenta o tamanho do vetor, aumenta o tempo de execução, na mesma proporção, tá? É uma situação em que o array já vai estar ordenado, e aí vai ser feita basicamente só comparações, né? A inserção ordenada de cada elemento vai ter custo A1, porque vai ser uma comparação para cada execução, né? E se a gente tem n elementos no vetor, isso vai ser executado n vezes. Tá?
pelo algoritmo, tá? Pela inserção ordenada. Aqui que ele fala do insertion sort, ó, ele não é um algoritmo eficiente para grandes entradas, ou seja, se eu trabalhar com grandes bancos de dados, ele não vai ter eficiência. Outros algoritmos, conforme o autor apresenta, ele diz que o quicksort, o measure sort, o counting sort, eles serão melhores, ou mais eficientes, pelo menos na situação de grandes entradas, tá? E são deles que a gente vai falar nas próximas aulas. Tá? Vou tentar trazer os 3 de uma vez só, se eu conseguir preparar a aula, porque é sempre muito corrido, mas a gente precisa ver, nem que seja uma pincelada de cada um deles, tá? E aqui é o custo, tá? É um custo logarítmico, né? Mas acho que linear logarítmico, né? É um custo O nessa expressão aqui, nessa complexidade. Por fim, é isso. Eu vou mostrar o algoritmo. Então, antes de fazer o resumo, na realidade, antes de fazer o resumo, eu queria mostrar para vocês o algoritmo. Então, espera aí, só um pouquinho. Eu vou abrir aqui. Estava tudo aberto, aí eu fui reiniciar, aí foi aquela confusão, que eu não conseguia entrar. Que coisa. Olha, vou ter que, daqui a pouquinho, quando a gente encerrar, eu vou ter que olhar o que aconteceu. Eu não faço ideia. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vou colocar aqui na área de trabalho e aí ele fica aqui. Então, vocês estão vendo aí o meu deve ser mais. Deixa eu ver se é aqui. Não, é aqui mesmo. Não tem. Então, tá aqui. Um código em C, tá bom? Vejam só. Tem aqui ó, as suas perfumarias, né? O cara coloca aqui para documentar e tal, o nome do arquivo. Esse código não é meu, tá? Eu copiei de um site que eu estava pesquisando. E aí vi esse código muito bonitinho, muito organizado, ó, todo documentado. Isso é importante, é uma boa prática, inclusive para vocês que serão cientistas da computação, logo mais. É sempre bom criar essa prática boa prática de documentar o código, né? Olha só, por exemplo, aqui o void insertion sort, int e o asterisco A, o que ele diz? É o protótipo da função, ordenação, né? Aí ele colocou em inglês, em português, aqui também é exagero, né, e tal, mas, enfim, vai ver que ele fez isso pensando que pessoas de língua, que não sabem o português, vão acessar, porque isso estava lá na página do pesquisador. Então, vejam só, deixa eu ver. Insertion sort começa aqui, ó, que ele chama, tá? Vai imprimir valores, tal, e a ordenação, a função de ordenação está aqui, ó. O void, int, i, j, ele cria esses 3 elementos, objetos, e aí começa a fazer, ó, for, né? Lembra que eu mostrei isso lá em Java, no slide, né? Ele cria aqui uma auxiliar, que ele chamou de TMP, ou de temporária, né? E aí ele cria um outro for aqui, que de fato é a inserção ordenada, né? A inserção ordenada. E aqui é o insertion sort, tá? Esse aqui, ó, é o insertion sort. Esse aqui é o insertion sort. Isso tudo aqui para cima, ele está só preparando a interface de saída, tá, para imprimir valores, porque ele vai me pedir. Ele vai pedir, quer ver? Valores ordenados, digite aqui, ó, printf, digite um valor. Foi justamente aqui que eu andei mexendo, que tinha esses NN aqui, ó, e não tinha barra N, nem barra N aqui, aí ficava tudo assim, numa sequência com esse N, 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 ficava feio que a gente não conseguia entender. Mas vamos compilar aqui, só para a gente ver como que fica. Compilar não, desculpa, executar, né? Deixa ele verificar, deixa ele compilar para verificar. Não tinha erro, continua não tendo, porque às vezes vai que eu mexi e depois não lembro, né?
Como eu não olhei com detalhes, eu ia demorar para achar o erro. Então, vamos aqui executar. Olha só, a tela, aí ele vai pedindo para digitar valores, ó. Então, vamos digitar aqui. 15, 5, 1, 3, 9, vou digitar aqui um de 2 dígitos, 12, né, 11, 7, 8, vamos colocar o 5 para ver o que ele vai fazer. Olha, então, exatamente, olha. Aí a questão da estabilidade, ó, eu coloquei o 5 aqui e o 5 aqui, que eu não tinha testado dessa forma. Então, olha, né, ele ordena aqui, ó. Então, valores ordenados. Então, ele não estava mostrando, aqui ele estava mostrando assim, mas o output, ele não estava mostrando assim, um embaixo do outro. Ele estava mostrando um aqui do lado do outro, mas separados por NN. Então, estava feio, estava assim, ó, NN, e aí o vetor horizontalmente, apresentado horizontalmente. Aí foi a única coisa que eu mudei. Tá? Se a gente aperta aqui a tecla, mais uma, ele fecha. Tá? Esse código eu disponibilizei para vocês também. Tá? Então, tá lá, vocês podem brincar, podem mexer, tentar entender e ver exemplo de... Esse aqui é um código muito bonito. Né? Percebe que ele está muito bem documentado. Ele tem um cabeçalho com o nome do arquivo, a descrição do conteúdo, né? O que é esse código, né? Esse código é a implementação do algoritmo de ordenação, né? Do insertion sort. Tá bom? E aí ele vai, ó, acho que é o número de valores, né? Que a gente digitou lá, max 10. E por aí vai. Tá bom? É muito bonito, assim, vale a pena, olha só, tem aqui a inserção, né, a inserção ordenada, que está aqui dentro desse laço, né, vem até aqui, começa aqui, ó, começa aqui, vem até aqui, né, cria a variável auxiliar de posição i, chama o j de posição i-1 e considera essas regras, né? Enquanto ele for maior ou igual que zero e a auxiliar for menor que o AJ, a posição, né? Quem estiver nessa posição aqui do vetor, ele vai decrementando, acho que é assim que fala, ou seja, vai diminuindo, né? E aí, por isso que ele, enquanto ele for maior ou igual, aqui ele está considerando maior ou igual, né? Diferente do que estava lá naquele código em Java, que era só maior. Então, pode ser que cause uma diferença, né? Precisaria testar, porque aqui lá era maior, só maior, aqui é maior ou igual, a inserção ordenada. Então, percebe que a gente vai vendo umas diferenças assim, conforme a gente vai lendo autores diferentes, mas a gente precisa verificar. Eu acho que vai influenciar. Eu não testei, mas eu acho que vai influenciar. Eu precisaria ver. Bem, é isso, vamos voltar lá para o slide. Nem precisaria ter, desculpa, ter descompartilhado, mas como eu já descompartilhei, vamos voltar aqui. Então, vamos ver um resumo aqui sobre o insertion sort. Deixa eu ver a hora. Tá? Bem, o que é? Trata-se da execução do algoritmo de inserção ordenada, né? Repetidas vezes. Então, nada mais é do que isso. Eu apresentei a inserção ordenada, que ela parte da premissa de que todo objeto, no caso vetorial, ele vai ter sempre apenas o último elemento fora de ordem e os outros anteriores a ele já ordenados. Mas percebe que aí a gente apresentou um exemplo e a gente foi olhando pedaços do vetor para a gente poder considerar isso. A gente estava atendendo a premissa da inserção ordenada. Tá? É in place, né, porque tudo ocorre ali dentro da própria inserção ordenada, não precisa criar estruturas auxiliares fora dela para poder fazer essa execução. É estável por conta da questão de elementos semelhantes, que aí é o que ela leva em conta, independente de ser semelhante ou não, a ordenação vai ser sempre aquele que estiver nos menores índices, né? Ou mais à esquerda, né? Mais à esquerda, agora eu acertei. E vai ter uma complexidade quadrática, ON quadrado, tá? Falamos do pior caso, né? Ele vai acontecer quando a gente tiver um vetor, né? Totalmente na ordem inversa, né? Ou seja, o menor
vai estar ordenado de forma decrescente, né? No fim das contas é isso. Ele vai estar ordenado, mas de forma decrescente. O insertion sort, ele só trabalha com ordenação crescente. Né? E o melhor caso, ele vai ter complexidade linear, tá bom? ON, porque ele não vai efetuar troca. O melhor caso é quando o objeto ele já começa ordenado, todo ele, né? Ou seja, ele só faz comparações, ele não faz trocas. E aí a execução é muito mais rápida. Então, esse é o melhor caso. Bem, é isso. Falamos de ordenação de vetores, né? Continuamos o assunto que já começamos lá em aulas, acho que umas 2 aulas já para trás, que a gente falou de recursão, de pilhas e tal. Falamos do bubble sort na aula passada e nessa aula de hoje falamos do insertion sort. E apresentei alguns exemplos de aplicação, tanto de programação quanto de análise de algoritmo, de pseudocódigo, né? Aquele lá em Java também, mas que é só um pedaço, né? Ali é só um pedaço do código, precisaria de outra complementação. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Na aula que vem, a gente vai falar do merge sort e do quick sort, e talvez de mais algum. Vamos ver como é que vai acontecer, tá bom? Bem, esse cara aqui, ó, foi esse GitHub aqui, ó, desse professor, tá? Do Brunet. É bem organizado, assim, gostei, vale a pena, e é um GitHub que foi criado recente, assim, essa parte aqui da estrutura de dados. Tá bem bonitinho, então vale a pena acessar, tá aqui o endereço disponibilizado para vocês. Então, vamos continuar ainda falando de ordenação na próxima aula. Nas aulas posteriores, vamos começar a falar de outras estruturas, tá? Estruturas mais complexas. Então, a gente não vai poder, infelizmente, se aprofundar muito nessa de ordenação, porque a gente tem muita coisa ainda para ver. Muito obrigado. Basicamente é isso. Querem falar? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que é importante falar da prova de novo, né? Então, vamos lá. Vou precisar abrir aqui, então, o questionário, que eu tenho lista de exercícios, que eu chamei de lista de exercícios, né? É isso aqui. Deixa só eu... Porque talvez alguém tenha chegado depois. Então, olha só. Não vou ler tudo, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês. Então, tem aqui, olha, tem uma lista, que é essa que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Pronto, isso. Vocês estão vendo aí o arquivo Word, editor de texto? Então, aqui eu chamei de lista de exercícios, mas são 40 questões. São questões porque nem tudo é pergunta. Tem algumas que eu só peço para descrever, como a 28, aqui também a 33, a 34, a 36. Tá? Então, tem 40 perguntas aqui, cujas respostas estão nos slides que eu apresentei para vocês. Tá? Então, qual foi a minha ideia aqui ao criar esse questionário com base nos slides? É que vocês revisitem os slides, né? Porque é importante, ele é nosso conteúdo de aula. Então, é importante que vocês busquem desde lá o primeiro slide. Nós estamos na 6ª aula, nosso 6º encontro. Então, tem bastante slide para ver, porque, em geral, tem aula que tem 50, 60 slides. Né? Acho que a 2ª aula nossa foi bem extensa. E aí, mas está tudo lá. Por que eu sei disso? Por que eu afirmo isso com tanta segurança? Porque eu olhei os slides desde o primeiro que eu apresentei para vocês, e aí eu ia olhando e eu tirava, desse aqui dá para tirar uma pergunta que tem isso aqui como resposta. E foi assim que eu estruturei esse questionário, tá bom? Então, todas as respostas estão nos slides que eu tenho apresentado para vocês. E eu tenho disponibilizados. Estão todos lá no AVA postado. No Encontro 1, lá na aula, momento aula do Encontro 1.
no nosso encontro 2, o slide no momento aula do encontro 2. E assim para os demais, tá bom? E a nossa avaliação vai ser exatamente retirada daqui dessa lista, tá? A avaliação vocês vão escolher 10 dessas 40 para responder, e vocês vão me entregar essas 10 que vocês escolheram. Não precisam ser iguais, tá? Porque todo mundo fazer o mesmo questionário, as mesmas 10 fica chato. Então, dê uma variada aí, por favor. Vocês podem se ajudar, porque a gente sabe, vocês vão consultar justamente, não só o material, mas como o colega, até porque vocês têm uma semana para entregar essa atividade, que isso vai corresponder à nossa avaliação B1, tá bom? E aí, vou precisar pelo menos de umas 48 horas ou 72 horas para poder avaliar o que vocês vão me entregar para poder fazer o lançamento. Essa avaliação, ela vai valer 1000 pontos. Então, se eu estou pedindo 10, é porque cada uma das perguntas das respostas que vocês vão me apresentar, valerá 100 pontos, tá bom? Então, tem o mesmo peso. Não tem pesos distintos, tá? Por isso que eu pedi para vocês escolherem 10. E é bom porque isso vai fazer com que vocês reforcem todos esses conceitos de análise de algoritmos, né? Essa disciplina é, de certa forma, um tanto teórica, bastante teórica, mas ela tem a sua parte prática, e eu estou tentando já implementar. Eu sei que, acho que eu também cheguei meio atrapalhado, assim, não consegui ainda trazer uma prática melhor. Mas pretendo que no segundo bimestre que eu passe atividades para vocês praticarem, né? Enfim, e que eu também apresente mais prática. Falar nisso, todos fizeram a atividade que eu passei? Para verificar o bubble sort da ordem decrescente? Ninguém responde, né? Deixa eu encerrar aqui.